Fala, meu amigo, seja bem-vindo ao Daytech, a plataforma digital da Rony. Eu sou Henrique Preto e o tema da aula de hoje é o futuro das emergências industriais e a capacidade de resposta para essa 20ª aula do Daytech. Eu estou contente de ter chego à 20ª aula. Antes de começar, eu gostaria de dar alguns avisos aqui para vocês, tá? Eu primeiro pedi desculpa porque eu estive um pouco ausente do Daytech, tá? Foram diversos outros projetos e imprevistos, né? Probleminha sempre dá, que eu tive que me ausentar do Daytech, porém estava presente em outros serviços e atividades. Mas eu não esqueci de vocês, eu vou voltar agora com um monte de conteúdo, um monte de novidade. Dentre essas novidades, né, anotei aqui, uma boa notícia, uma ótima notícia, é que o campo de treinamento da Rony voltou a funcionar. Nós já estamos funcionando a todo vapor, felizmente. Tá? Tanto voltou a funcionar que a segunda boa notícia é que na segunda quinzena de setembro eu estou programando um curso de incêndio industrial. Então, fique esperto aí, são poucas vagas agora, está limitado. Então, essa é a segunda boa notícia. E a terceira boa notícia, né, o aviso, que eu gostaria que vocês dessem uma olhada aqui, rápida, né, breve. Vou compartilhar a tela e a gente já vai para o tema da aula. Isso aqui, ó. Esse é um projeto que ficou fantástico. Eu vou dar play, eu já falo sobre ele, dá uma olhada no Capricho, foi filmado em estúdio, foi show de bola. Esse projeto ele foi desenvolvido uma gota de combustível, com o objetivo de ensinar química, a ciência do fogo, tanto é que chama a ciência do fogo, tá? Veja só que legal, com kit Carmody. E vou chacoalhá-la. Então, o desenvolvimento desse curso aí é justamente para ajudar o profissional da área de emergência a entender um pouco mais sobre química, né? Entender o quanto que a química tem de influência. Aqui diversas pessoas perguntam, uma gota de gasolina. Dá uma passada ali. Ela mesma uma gota. Aqui. Veja só, então, que é o limite inferior de inflamabilidade. Explodiu tudo. Depois, o restante da aula, quem quiser que veja o curso de Ciência do Fogo, está sendo preparado com muito carinho para vocês. Então, isso aí tomou uma demanda. E tem mais um monte de coisa, né? Esse é o projeto de entrada aí. Mas vamos lá. Qual que é o objetivo aqui dessa aula de hoje, né? Bom, recentemente, tá? Vamos pegar um contexto histórico, vamos trazer. Essa aula é bem técnica, vai ser um pouco mais... Vai com calma que nós vamos entender a importância da nossa profissão, tá? Em frente aos avanços tecnológicos. O mundo inteiro tem medo de perder a profissão, né? Muitas pessoas têm medo de perder a profissão por robôs, tá? Essa é a grande verdade. E provavelmente na cabeça de uma pessoa e outra, um bombeiro e outro, fala assim, até onde a minha profissão ela pode ser substituída? Até onde a minha profissão ela pode ser trocada? Até onde eu, como pessoa, posso ser trocado por um robô, por uma automação industrial e uma série de coisas. Eu não sei a resposta disso para profissionais, por exemplo, da área de tecnologia e um monte de coisa. Eu não vou prever futuro. Mas, pensando em um bombeiro, onde ele tem que atuar em emergência com produto químico, em emergência envolvendo verticalidade, espaço confinado, emergências de combate a incêndio, diversos cenários diferentes, né, de cenários com nuvens tóxicas, cenários com nuvens inflamáveis, cenários onde simplesmente você pode morrer, né? Onde simplesmente quando a gente pega a aplicabilidade dessa tecnologia, é difícil você achar uma tecnologia que consegue ser empregada em tanta diversidade de locais, né? Provavelmente seria um robozinho para incêndio, outro para altura, outro para espaço confinado, dentro de uma situação muito panorâmica, ou seja, dificilmente o bombeiro vai ser trocado por um robô, tá? Porém, o que acontece? O que mantém o emprego do bombeiro, né? No caso específico, eu vou falar da atividade industrial. Tá? Eu venho da indústria, então eu vou falar da atividade industrial e vocês vejam aí se faz sentido ou não, porque realmente é bastante interessante isso. Vamos lá. Pegar um fato, um acontecimento histórico recente, e aí a gente vai chegar na capacidade de resposta à emergência, a gente vai chegar a entender o quanto que a atividade de resposta à emergência é imprescindível para qualquer negócio, em qualquer momento da história, economicamente falando, tá? Momentos econômicos ruins, as pessoas não fazem manutenção, as coisas explodem, momentos econômicos bons, as fábricas estão com tudo, as coisas explodem também. Então, vamos entender aqui como que a gente chega até
nesse fio. O que eu vou começar, né? Qual que vai ser o fio que eu vou puxar essa nova geração das emergências industriais, né? O fio condutor inicial vai ser serão alguns eventos recentes, tá? Em relação a guerras. E aí a gente vai entender por que eu estou falando de guerra, né? Bom, eu moro em Campinas. O meu campo de treinamento é muito próximo, por exemplo, da refinaria que faz 30% do diesel do Brasil. É estratégico ou não um local como a Petrobras, aqui, a Replan em Paulínia? Óbvio que é estratégico, né? A gente viu que quando faltou o combustível no Brasil, por conta dos caminhoneiros, né, impactou diretamente a vida de todo mundo. Ou seja, né, quem mora em Campinas, Paulínia e uma série de coisas, vocês moram do lado de um local que é estratégico, né? Se a gente vai um pouquinho aqui para Campinas, tem a Unicamp, né? Existe uma produção, né, na Unicamp de informações ali que podem ser usadas para diversos fins, né? Existem laboratórios de biologia, existem laboratórios de química, existem laboratórios de física. Faz ou não faz sentido quando a gente pensa? Principalmente porque, tirando essa localização geográfica minha, né, que mora em Campinas, o que é interessante a gente pensar? Vamos lá para o outro lado, né? Vamos um pouco distante, depois a gente traz para a nossa realidade. Bom, imagina da geopolítica, não vou falar de geopolítica aqui, tá? Óbvio que não, nós vamos falar de emergência. Irã e Israel, tá? Existe um conflito histórico lá há muito tempo. Esse conflito histórico aí, então, por vezes, ele acaba esparramando como uma guerra, né? Brigas e uma série de coisas. Bom, quando a gente fala em guerra, naturalmente vem na nossa cabeça assim, tiro, arma e um monte de coisa, tanque de guerra, bomba nuclear, e exatamente, né? Bomba nuclear, esse é o grande X da questão. Israel não quer aceitar que Irã tenha bombas nucleares, e a central iraniana, ela mantinha, né, uma estação de enriquecimento de urânio, né? Para nós, população, civilização ocidental, é ótimo que o Irã não tenha energia nuclear e bombas nucleares e uma série de coisas. Isso é óbvio, né? Mas vamos lá, vamos usar os fatos. Aí o que aconteceu? Eles têm uma corrida nuclear, existe uma tensão naquele momento, lá naquele ponto, e o que reflete agora que a gente entra na aula? Vamos lá. Em abril de 2020, tá? Vocês não sabem ali, na geopolítica de Israel, eles não têm água, né? Estão num lugar lá que tem que dessalinizar a água, né? Para o pessoal tomar. Tanto é que essa tecnologia tem sido empregada no Nordeste brasileiro, né? Isso é muito bom para todo mundo, porque a água é necessária. Aí o que o pessoal fez, né? Imagina a necessidade de água. Então, em abril de 2020, as estações israelenses, tá, de água, de tratamento de água, deixaram de funcionar. Então, o que fizeram, né? Vão cortar a água do povo. O povo não tem água, o povo morre. Simples. Como que eles fizeram isso? Aqui está o detalhe. A forma que eles fizeram isso aí foi através de um cyberataque. Eles fizeram isso aí através de um ataque hacker. Vamos lá. Ação tem reação, né? Então vai. Em maio de 2020, agora foi o contrário, né? Eu não tirei isso da minha cabeça, né? Vou dar um mérito aqui. Eu tirei essas informações e outras tirei de outros lugares, mas as informações da cronologia eu tirei do Hoje no Mundo Militar, no YouTube, quem quiser lá. E é interessante porque você começa a ver os movimentos da China, por exemplo, né? Até para quem quer comprar ação, esse tipo de coisa, você tem que ver os movimentos aí de como os países estão funcionando. Mas veja só que aconteceu então. Em maio de 2020, Israel desligou o sistema de tráfego marinho de um dos portos do Irã, né? Isso aí a gente sabe, né? Eu vivenciei, o Brasil vivenciou, né? Eu estive lá, Porto de Alemão pegou fogo por 9 dias, dos 9 estive lá 7, e o prejuízo assim gigantesco, porque as coisas param, né? A logística não pode parar. Então veja só o que aconteceu. E aí teve outra retaliação, né? Agora, a última também por parte, segundo o governo iraniano, por parte de Israel, onde houve uma explosão na central nuclear iraniana, tá? Obviamente que é um local escondido, né? E eles estão associando aí, nota oficial, que é um ataque hacker, tá? Isso tudo acontecendo em 2020. Então, vocês acham que tá ruim aqui, né? Tá pior lá. Agora, veja só que interessante. O que isso tem a ver com o nosso dia a dia, o que isso tem a ver com a emergência, tá? Em 2017, vamos voltar um pouco mais no tempo. Em 2017, uma grande indústria química aqui no Brasil, ela implantou uma fábrica de peróxido, tá?
em uma indústria de papel, porque eles têm uma demanda grande, uma série de coisas, implantou uma fábrica de peróxido que é operada remotamente. Então, uma fábrica no Maranhão é operada por uma sala de controle onde? Em Curitiba. É óbvio que uma instalação ela está dentro de outra instalação industrial, por isso existem pessoas, né, e uma série de coisas. E aí entra, né, e aí encaixa a nossa importância. Então, veja só, né, o que isso tem a ver, né, com a realidade? Eu venho falando isso aí há um tempo aqui no Daytech, principalmente quando eu falei na aula de avanços tecnológicos. As fábricas, elas estão cada vez mais preocupadas em faturar mais. Para faturar mais, tem que fabricar mais. Cada vez menos pessoas estão nos locais de trabalho. Por quê? Porque manobras, né, elas podem ser feitas em sala de controle a milhares de quilômetros de distância. Então, é exatamente isso que está acontecendo. Ou seja, não está tendo gente no local, está reduzindo drasticamente a quantidade de pessoas no local. Vamos pensar, então, o que faz, né? Então, a capacidade de resposta à emergência, ela se dá a partir do momento em que você tem equipamentos, tá? Eficientes, equipamentos que são proporcionais, tá, ao tamanho do risco que se tem, pessoas capacitadas, treinamentos e uma série de coisas, tá? Agora veja só, e se der emergência, né? Qual é a tendência então das emergências industriais no mundo, né? A tendência é que que ocorram mais motivos para emergência, porque atos de sabotagem pode acontecer em indústria privada também. O porquê não? Existem indústrias químicas que produzem matéria-prima, tá? Que são usadas nos mais diversos fins de aplicação industrial ou da indústria química, seja lá qual for, ou até mesmo indústria bélica, tá? Então, se você destrói uma indústria, tá, que fabrica produtos de base para a indústria bélica, por exemplo, né, você está reduzindo a capacidade de resposta de outro país, né, em relação ao armamento militar. E o que respinga? Né, o que esperamos que respingue na gente? Bom, nós somos bombeiros, nós trabalhamos na indústria, e essa indústria ela produz algo. Pode ser que a sua indústria produza algo que é interessante para algum fim. E você pode estar no meio de um ataque hacker, porque não precisa de mais um míssil. Eles já provaram isso, que você não precisa de um míssil para destruir uma instalação. Eles fazem um ataque hacker, desabilita alguns dispositivos de segurança. É óbvio que não é fácil, né? É óbvio que tem um monte de requisitos de segurança na indústria. Nenhuma indústria foi projetada para explodir, mas se isso aconteceu numa base de enriquecimento de urânio, tá? Iraniana, se isso fez parar um grande porto, se isso fez o povo de Israel ficar passando sede lá por alguns dias lá, porque simplesmente o negócio parou de funcionar, o porquê não pode ser aplicado na indústria. E quando a gente fala de avanço tecnológico, nós não podemos deixar de falar que o avanço tecnológico é exponencial, é tecnologia em cima de tecnologia. Ou seja, qual é o futuro, né? Ou qual é o presente, porque isso já está acontecendo, só não aconteceu aqui, né? Ou numa planta onde nós trabalhamos, né? Mas qual é o presente? O presente é o seguinte: os processos industriais cada vez mais complexos, né? A gente precisa entender de processo industrial, por isso que eu pego no pé, né? Falo sempre química, a física, essas coisas todas elas estão muito presentes no dia a dia. A química do fogo, se você não sabe como acontece para pegar fogo, você não sabe controlar, certo? Se você não conhece a fortaleza, o quanto seu inimigo é forte, você não consegue ter capacidade de resposta contra ele. Se a gente não sabe a probabilidade, o potencial, a potencialidade de uma emergência na indústria, a gente não consegue estimar, a gente não consegue extrair dali quais seriam os equipamentos necessários para controle daquela emergência. A gente não consegue extrair daí isso. Aí entra outra coisa que eu já fiz aqui com vocês. Vocês lembram do curso de modelagem de vazamento? Olha como que é tecnológico ou o quanto ele é presente, tá? O curso de modelagem de vazamento é justamente para isso, pô. Porque você consegue estimar um tamanho, você consegue estimar o tamanho de uma nuvem, aí você consegue sair vitorioso. Isso é histórico. Do cenário de guerra, tá? Interceptações de mensagem fizeram, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, exércitos tomarem a dianteira em relação a outros, ganharem batalhas e assim por diante. Nas emergências também. Os equipamentos estão lá, as pressões de trabalho, os testes que eles precisam ser feitos e uma série de coisas. E nós temos, inclusive hoje, essa facilidade de ter um computador, softwares com modelagem de vazamento, você aprende, usa o software, você fala, pô, se der um vazamento, vale a pena eu me esconder. Ou é melhor todo mundo ir para a rua fazer um plano de abandono. Todas essas coisas que a gente vem batendo.
aqui no Daytech. Então, basicamente, o que eu queria alertar vocês é que o nosso futuro, tá? Isso já está acontecendo, tá? Que é para que cada vez mais tenhamos mais capacidade de resposta à emergência. Por quê? Porque vocês estão percebendo que as emergências estão variando. Ora, quem em um plano de emergência, né, vai colocar um plano de resposta à emergência para uma situação que e já está acontecendo, ataque hacker, sabotagem e uma série de coisas. Isso é importante que tenha, visto que isso já é uma realidade. Então, note aí a sua localização geográfica, indústrias que estão perto, pontes e um monte de coisa. Tudo isso é alvo, né? Que ponte não tem como você derrubar uma ponte por um ataque hacker, né? Mas tudo isso aí é alvo, tá? E como nós estamos falando de momentos de tensões, e o mundo vive tensão a todo momento, né? Não existe época de paz no mundo. Em algum lugar está tendo guerra, existe interesse, existe um monte de coisa. Então, assim, às vezes estamos sendo afetados, às vezes não, mas está tendo merda a todo momento acontecendo no mundo. E eu queria alertar vocês, então, aqui do Daytech sobre essa possibilidade, essa realidade, focando em emergências industriais, que são os cyberataques. Óbvio, qual é a melhor opção? Tem um pessoal que trabalha com isso, com segurança da informação e uma série de coisas, isso deixa para eles. A nossa opção frente a isso, estar preparado e ter capacidade de resposta à emergência. Tem que ter equipamento, tem que ter recurso. Por quê? Porque vai acontecer. Emergência vai acontecer. A gente não sabe o local, não sabe dia, não sabe hora, não sabe nada. Senão não seria emergência, né? Seria um evento simulado. Ou seja, vai acontecer. Só esteja preparado, tenha equipamentos de capacidade de resposta, se capacite para isso, porque senão a gente acaba ficando à mercê da situação. Tudo bem? Então, essa semana eu vou colocar mais aulas. Estou enviando isso aqui agora, nesse momento, para o Daytech. Um abraço, fique com Deus.